Salve, salve aluna, salve, salve aluno SP com você. Estamos aqui então para fazer a retomada do conteúdo trabalhado na segunda-feira. Então fica ligado aí. Estamos aqui então para falar sobre as repercussões iluministas na América. E lembre-se que na segunda-feira então o enfoque foi aí na América de colonização espanhola e de colonização portuguesa. Logo, estamos falando da América de colonização ibérica, certo? Então eu estou usando o seu livro de atividades, capítulo 28, segunda série, eu, professor Norton, aqui então retomando com vocês esses conteúdos, certo? Eu estou ali na página 27 do seu caderno, do seu livro de atividades. Ali você tem um mapa, tá, das colônias espanholas na América, desculpe, tá? Além das colônias espanholas, é possível você também verificar ali a existência, tá? A presença da colônia portuguesa e mais ao norte, na América do Norte, da colônia inglesa. E nós temos também ali a francesa, inglesa, holandesa, enfim, são outros tipos de colonização europeia nas Américas aí ao longo do século XVI, XVII, XVIII, XIX, certo? Até o 19, por quê? Porque se você atentar para esse mapa, você vai perceber que ali o mapa ele traz as datas de independência aí dos países latino-americanos de maneira geral. Vamos enfocar agora então, portanto, os países de colonização espanhola. Olha só que interessante. Argentina, 1816. Chile, 1818. Paraguai, 1811. Colômbia, 1819, Venezuela, 1811, e vocês perceberão ali, o Haiti, por exemplo, 1804, tá? Vocês perceberão aí que muitos desses países conquistaram suas independências logo no início do século XIX, o que nos faz, então, relembrar do contexto histórico europeu. Lembre-se, Napoleão Bonaparte já havia se autocoroado imperador da França. E nesse sentido ele estava então na sua batalha, na sua grande estratégia de tentar destruir economicamente, pelo menos, a sua arquirrival Inglaterra. Ele decretou o bloqueio continental, dizendo que países, com navios de origem inglesa ou com mercadorias inglesas não poderiam aportar em solo europeu, continental, certo? E isso, então, sob os países que descumprissem essa determinação do bloqueio continental poderiam aí sofrer sérias punições. Esse foi o caso da Espanha, que daí sofreu a invasão napoleônica, e foi o caso do Brasil também, que o Brasil lá, o Dom João tentou, ficou em cima do muro, enrolou, acabou decidindo aí não apoiar Napoleão Bonaparte, uniu-se à Inglaterra, cruzou o Atlântico e veio para a sua colônia. Então a família real, a corte portuguesa, ela se deslocou da Europa, de Portugal, da Península Ibérica, para a América do Sul, para o Brasil, parando primeiramente em Salvador e depois no Rio de Janeiro, certo? Então eu gostaria de chamar a atenção desses detalhes. A Europa então estava numa situação conturbada, Napoleão estendendo seus braços, tentando controlar toda a porção continental, e daí a denominação bloqueio continental, e a Inglaterra então tentando aí também tirar Napoleão do poder. E isso permite então que, estando a Espanha dominada pelos napoleônicos, isso fez com que então o controle espanhol em terras americanas fosse um pouco mais relaxado nesse momento, nesse início do século XIX. E sendo mais relaxado o controle metropolitano em território colonial espanhol na América, isso vai ser então a condição favorável que permite então que as elites coloniais ibéricas aqui, tá, articulassem e colocassem em prática então os seus anseios de independência.
tá? Eu sigo ali na página 27 ainda do seu material didático, logo no final da página 27, você tem também ali um esquema. Esse esquema ele traz ali o contexto. Então vamos analisar esse contexto, vamos ver quais são as informações desse contexto histórico que nós trabalhamos na semana, né, na segunda-feira e na semana passada também aqui no SPE com você. Fica ligado. Vamos lá então. Contexto demográfico, tá? A gente tem aí um contexto demográfico de crescimento, de aumento populacional no território americano, certo? Então isso por si só já favorece que... Isso por si só, esse aumento populacional, esse crescimento demográfico, ele já favorece aí o que? Articulações. São mais pessoas pensando, são mais pessoas para serem controladas e isso acaba sendo cada vez mais difícil, principalmente diante do domínio napoleônico na Espanha, tá? Crescimento da produção e do comércio internacional. Claro, pessoal, nós estamos falando aí final do século XVIII, início do século XIX, nós estamos falando aí da Revolução Industrial, tá? Dos navios cruzando os mares do mundo, enfim, do comércio internacional funcionando aí a todo vapor. Isso faz então que os anseios dessa elite capitalista, dessa elite econômica na América fosse de rompimento. Por que eles vão continuar sendo uma colônia alimentando sua metrópole se o resto do mundo então está crescendo comercialmente, está crescendo aí com produção industrial e tudo mais, tá? A gente tem uma reorganização do comércio das rotas marítimas. Claro, com a ascensão da Revolução Industrial inicialmente na Inglaterra, a Inglaterra se fortalece, mas todas as demais rotas marítimas elas acabam tendo transformação. E isso faz então com que o comércio seja reorganizado, uma vez que iniciando-se na Inglaterra essa Revolução Industrial, ela rapidamente chega no continente europeu, mas ela também atravessa o Atlântico, vai acontecer nos Estados Unidos da América, já independentes, lembre-se disso, independência dos Estados Unidos da América, 4 de julho de 1776, só para a gente relembrar desse detalhe aí, tá? E a gente tem também, então, alguns outros detalhes aí que são importantes para que a gente possa pensar, tá? Espanha e Portugal não dominavam mais o comércio colonial, detalhe aí, principalmente em função da ascensão napoleônica, a divisão e criação de novos territórios administrativos, isso fez com que na América Espanhola, principalmente, a gente tivesse um cenário de transformação administrativa. E isso acaba concedendo, acaba dando mais poderes para as elites econômicas, as elites coloniais na América, tá? Nós temos também aqui o crescimento dos contingentes militares, afinal de contas aí esses países acabam criando seus próprios exércitos, ainda enquanto colônias eles se organizam, mas a partir das suas independências eles vão constituir seus próprios exércitos. Então isso aí é um cenário. Vale lembrar aí que há muito tempo já tínhamos aí em várias localidades da América o processo de expulsão dos jesuítas e vamos finalizar aqui com o detalhe das elites coloniais, a elite criolha, certo? Que tinha poder econômico, mas tinha pouca participação política. E é esse então o cenário que a gente tem aí de contexto histórico na América às vésperas do processo de independência espanhol e português aqui na América. Na página seguinte aqui do seu livro de atividades, então nós temos outro esquema, um esquema gráfico aqui que vai trazer as informações importantes, tá? As informações principais das lutas pela independência das colônias espanholas, tá? Vamos lá ver, detalhe ali, ocorrem entre 1810 e 1828, então a maioria das independências das colônias que eram domínio espanhol, elas vão acontecer justamente nesse período inicial do século XIX. E isso é algo bastante importante para que nós possamos, então, entender contexto mundial, contexto americano, certo? Então essa relação entre o que acontecia na Europa, o que acontecia nos Estados Unidos, o que estava acontecendo na América Latina, de colonização latina, América Espanhola, América Portuguesa, é importantíssimo. Isso aí faz parte dos objetivos da unidade, então você tem que ficar ligado nisso,
certo? A gente tem também o apoio da Inglaterra. Claro, a Inglaterra quer mais que acabe-se, que rompam-se os acordos metropolitanos, os acordos coloniais, tá? A Inglaterra está muito mais interessada que todo mundo fique livre, independente e que possam comprar seus produtos industrializados. Por quê? Se você considerar que, em sendo colônia, há restrições comerciais impostas pelas metrópoles, a Inglaterra, então, em muitos casos, não teria condições de vender seus produtos, de ampliar seus mercados consumidores na América Latina. Então, o caso aí, vamos pegar o caso português. Logo que os portugueses, a corte portuguesa chega na América, eles já abrem os portos aqui, a abertura dos portos para as nações amigas. Nação amiga naquele momento era quem? Era a Inglaterra. Então a Inglaterra ajuda a corte portuguesa a chegar em terras brasileiras e, obviamente, o interesse não é humanitário, o interesse não é simplesmente para que fujam da invasão e do perigo de se verem mortos pelas tropas napoleônicas. O interesse é econômico. Lembre que a gente aí em aulas anteriores falou sobre a ascensão da classe burguesa, falamos sobre Revolução Industrial, falamos sobre todo esse cenário. A gente tá num cenário já vai chegar num cenário de disputa imperialista, tá? No sétimo volume, nos próximos capítulos, nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre o imperialismo. E esse imperialismo, então, ele vai atender principalmente aos interesses econômicos. É por meio da política que o imperialismo se estabelece? Sim, mas é por meio da política com vistas ao domínio econômico. Nós temos também a participação popular, né? Foram liderados pela elite criolha, tá? Com exceção do Haiti, tá? Então o Haiti sai na frente no processo de... pegando aqui só a data para vocês novamente, tá? Nós temos o Haiti em 1804. As elites criolhas, obviamente, elas vão mobilizar a massa popular, mas a massa popular, ela auxilia e não usufrui dos frutos das suas conquistas. Quem vai acabar ficando no controle vão ser realmente essas elites econômicas, os criolhos. É uma elite branca de nascimento na América, mas de ascensão europeia. E isso é algo bastante interessante de nós pensarmos, uma vez que nós podemos fazer aquela relação que já foi feita na aula, de tentarmos compreender a atual situação latino-americana por meio da história, certo? Nós temos também a fragmentação territorial, vários países pequenos, países livres. Então, essa colcha de retalhos aí que vai acabar se formando. Imagine que era uma única colônia, a colônia espanhola, e ela acaba se fragmentando. Claro, a dimensão territorial e a diversidade, as peculiaridades culturais fez com que, então, aquele território que anteriormente era único, ele se fragmente em vários outros. Nós falamos aí também sobre o processo de independência na América Portuguesa, nós falamos sobre a chegada das ideias iluministas no Brasil, que elas chegam com atraso, um relativo atraso, mas elas influenciam os movimentos da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana. Isso ali você também tem no seu livro de atividades, tem no esquema gráfico, vale a pena você buscar lá para entender o que estava acontecendo ali, tá? Na Inconfidência Mineira, movimento ali na região ali que já estava também afetada aí pelas cobranças excessivas da coroa em função da exploração de ouro e pedras preciosas, eles reivindicaram a emancipação política, reivindicaram aí a liberdade para estabelecerem suas próprias fábricas, suas próprias indústrias, reivindicaram a instauração do sistema republicano, e daí a gente começa a perceber cada vez mais, então, como que aquelas ideias, o ideário iluminista, o ideário da razão do século das luzes, ele acaba com adaptações, obviamente, sendo incorporado aí nas reivindicações dos inconfidentes mineiros. Nós temos também o fim da derrama, eles queriam que acabasse a derrama era aquela cobrança dos impostos atrasados. A gente conversou sobre isso aí aulas atrás, tá? Então vale buscar, procure lá nas suas aulas, você vai encontrar eu falando para vocês aí sobre a derrama, sobre como que a coroa decidiu então continuar
contabilizando lucro a partir da exploração de ouro e pedras preciosas aqui em território brasileiro, tá? E também reivindicaram, obviamente, perdão das dívidas, lembre-se que nós estamos falando aí que, apesar de haver uma certa participação popular, relativa participação popular, quem coordenou, quem controlou, quem tocou, quem norteou todo esse processo revolucionário na América foram as elites. As elites econômicas que não tinham participação política. Então elas ansiavam participação política e não estavam nem um pouco interessadas, de maneira geral, tá? Via de regra, elas não estavam nem um pouco interessadas em acabar com aquela estrutura de exploração e dominação que existiu aí desde a chegada dos europeus em território americano. No caso da Conjuração Baiana, nós temos lá também um anseio de estabelecimento no regime republicano, nós temos um anseio do livre comércio, ou seja, o fim do monopólio colonial. Eles queriam, obviamente, que a metrópole parasse de se intrometer comercialmente, e vale lembrar também, fique ligado aí, aluna, fique ligado, aluno, que a gente está falando aí também da ideia do liberalismo econômico. Então, a ideia de que o mercado por si só se autorregulariza, se autorregulamenta, e isso faz então com que a gente tenha aí um cenário de interesses muito mais econômicos do que políticos propriamente dito. E no caso da Conjuração Baiana, diferentemente do caso da Inconfidência Mineira, nós temos ali uma manifestação popular que também clama pela abolição da escravatura. E daí, sim, esse é um movimento distinto, diferente do que aconteceu lá nas Minas Gerais. Então, é esse o cenário, tá? A gente está falando sobre isso. Eu escolhi para conversar com vocês aqui algumas questões. Eu escolhi a questão 4, 5 e 6, certo? Elas estão ali no seu material didático, no livro de atividades. Nós vamos começar com a questão da Universidade Federal do Piauí, tá? Ele traz assim no seu comando, acerca do movimento de independência latino-americano no século XIX, assinale V para verdadeiras ou F para falsas para cada uma das afirmações a seguir. Nós temos 4 afirmações, farei a leitura das 4 afirmações, daí nós vamos verificar se elas são verdadeiras ou se elas são falsas. Fica ligado aí, fica ligado. Vamos lá. Afirmativa 1. O Império do Brasil prestou apoio financeiro ao movimento de emancipação da América Espanhola. Não, tá? O Império do Brasil, ele não prestou apoio financeiro ao movimento de emancipação espanhola, tá? Porque o estabelecimento do Império, ele acontece com a independência. Se ele acontece com a independência em 1822, e eu salientei no início dessa aula que a maior parte das independências de colonização espanhola na América aconteceram justamente no início do século XIX, nós temos aqui um problema de anacronismo. Eles não, né? O Império não existia quando a maioria das independências aconteceram, então a afirmativa ela é falsa. Vamos para a afirmativa 2. Os Estados Unidos e a Inglaterra negaram o reconhecimento diplomático à independência das colônias espanholas. Pessoal, pensa. Será que Estados Unidos e Inglaterra, em plena ascensão de industrialização, eles não queriam mais reconhecer a independência? Eles não queriam mais abrirem os portos e as fronteiras para que os seus produtos industrializados pudessem ser livremente comercializados em toda a Latinoamérica? Exatamente. Então, é falsa. A 1 e a 2 até agora são afirmativas falsas. Vamos para a terceira afirmativa? Ela diz assim: a França e a Inglaterra auxiliaram militarmente a Espanha no combate aos movimentos de emancipação na América Latina. A França e a Inglaterra auxiliaram militarmente a Espanha no combate aos movimentos de emancipação na América Latina. Pessoal, a Espanha estava dominada por Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte não queria, obviamente, também abrir mão das colônias espanholas. Nesse sentido, a Inglaterra
ela tinha um outro problema, o cenário inglês ali era outro, tá? Ela não pôde fornecer auxílio, tá? Por mais que ela quisesse fornecer auxílio a Espanha ao combate de emancipação, nós temos os dois cenários. A França, tá? Não tinha. Por quê? Porque estava sob domínio napoleônico, Napoleão que controlava a França, e a Inglaterra não queria, por quê? Porque a Inglaterra queria, obviamente, o território colonial espanhol mais livre do que nunca. Então não serve também, entenderam? Então a França não prestou, tá, auxílio militar porque a França estava sob domínio napoleônico. Napoleão estava controlando a Espanha e, obviamente, Napoleão controlando a Espanha sendo a dona dos territórios americanos aqui de colonização espanhola, não queria abrir mão dessa mina de ouro, certo? E a Inglaterra não queria, porque a Inglaterra queria mais que se libertasse. Então veja só que essa questão aí, essa afirmativa 3 da Universidade Federal do Piauí, ela é extremamente interessante, mas ela demanda de você, aluna, de você, aluno, um exercício de reflexão, estabelecimento de relações muito complexo. Então fica atento aí, certo? E a quarta diz da Santa Aliança, tá? Um pacto que reuniu a Áustria, a Prússia e a Rússia. De fato, existiu a Santa Aliança. Se vocês forem buscar lá um livro chamado Manifesto Comunista, escrito e publicado aí em 1848 por Karl Marx e Friedrich Engels, vocês verificarão que logo no primeiro parágrafo eles fazem uma referência à Santa Aliança, tá? Colocou-se então essa Santa Aliança, esse pacto que uniu Áustria, Prússia e Rússia, colocou-se contra os movimentos de emancipação da América Espanhola. Sim, pessoal, sim, porque a Santa Aliança é um pacto que une Áustria, Prússia e Rússia. Ela une quem? Ela une ainda os países monárquicos. Ela quer mais fortalecer as monarquias. Lembre-se que com a ascensão da burguesia, nós temos aí então uma transformação no cenário europeu. Se a burguesia ela se fortalece, ela quer então participação política, ela quer participação econômica, e com o crescimento e fortalecimento da burguesia, quem é que vai ficando de lado? Quem é que vai ficando de lado? As grandes oligarquias monárquicas. Então, a monarquia, a corte, a nobreza europeia, ela se uniu para tentar reverter essa situação, para tentar voltar a ser o que era antes. Antes do quê? Antes dos processos revolucionários, como o processo revolucionário inglês, que incentivou outras localidades a fazerem o mesmo, o processo revolucionário francês, que eu destaquei com vocês também na leitura de um trecho do Eric Robson, que ele não se limitou à França, mas ele repercutiu em toda a Europa e também em praticamente todo o mundo ocidental. Logo, nós temos aí que a afirmativa 4 ela é verdadeira, então a gente fica F, 3 Fs, 1, 2, 3 F de falso e 4 verdadeira. Tá resolvido então o exercício da Universidade Federal do Piauí. Vamos lá. Agora vamos para a Universidade Federal de Goiás, certo? Exercício 5 diz assim: no processo de independência política das colônias hispano-americanas, no início do século XIX, verificou-se o agravamento de uma tensão entre a coroa espanhola e a elite crioula, que não está circunscrita ao processo revolucionário. Essa tensão consiste, letra A, na fragilidade da coroa espanhola diante das reivindicações dos nativos do novo continente, na desigualdade da distribuição do poder e das riquezas coloniais, na tendência da elite crioula em negar suas raízes culturais europeias, no impedimento régio às atividades comerciais dos crioulos, na disputa de ambos com a igreja pela hegemonia das ações coloniais. E aí, o que você acha? Qual que é a verdadeira? A verdadeira é a letra B, certo? Está falando, num processo de independência política das colônias hispano-americanas, tá? No início do século XIX, agravou-se, tá, a tensão entre a coroa e a elite crioula. Por quê? Porque havia uma grande desigualdade na distribuição do poder das riquezas coloniais. A elite crioula queria ampliar a sua participação aí no poder político e aumentar a sua participação na riqueza.
porque parte da riqueza que ela conquistava, ela tinha que entregar de mão beijada para a sua metrópole, para a Espanha. Logo, nós temos esse cenário de tensão e de agravamento dessa tensão. Tá aí, letra B de bola, responde corretamente esse exercício. E para fechar, então, eu vou pegar essa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que diz assim: a partir da segunda metade do século XVIII, o chamado antigo sistema colonial, baseado nas práticas e nos princípios mercantilistas, enfrentou uma profunda crise. Desta crise resultou um conjunto de movimentos de independência nas áreas coloniais da América Latina. Então, ó, a partir da segunda metade do século XVIII, tá? O antigo regime ele vai enfrentar uma profunda crise. Desta crise resultou um conjunto de movimentos de independência nas Américas coloniais da América Latina, né? Nas áreas coloniais da América Latina. Então, considere os segundos elementos. Vamos ver o que é. Nós temos aí 6 elementos. Tá? Primeiro, Revolução Industrial na Inglaterra. Falamos sobre isso, trabalhamos extensamente sobre essa temática. A luta pela liberdade de comércio e pela autonomia. Viemos falando, inclusive, nessa aula de retomada de conteúdo. Desenvolvimento socioeconômico das colônias, também falamos sobre isso, tá no esquema ali do início do teu caderno de atividades. A influência das ideias iluministas, século das luzes, ideias de razão, ciência, liberdade, igualdade, fraternidade. A política napoleônica, destaquei, ressaltei, falei, é importante relacionar aí o poder napoleônico na Europa continental, a briga de Napoleão, da França contra a Inglaterra, nesse cenário aí de dependência das colônias europeias na América. E por último ali a rivalidade entre a elite local e os representantes da elite metropolitana. E ele quer saber quais dentre esses elementos contribuíram para a emancipação das colônias e o rompimento do pacto colonial. Pessoal, se você prestou atenção, minha aluna, meu aluno, se você prestou atenção, você já percebeu que todos os elementos são verdadeiros, todos eles têm relação com a emancipação das colônias e o rompimento do pacto colonial. Logo, a alternativa E de elefante responde corretamente esse exercício. E eu fico por aqui, nessa retomada aí do capítulo 28, falando sobre as repercussões iluministas na América. SPE com você. Fique em casa, proteja-se e proteja todo mundo. Vamos lá!